O santo do dia 17 de dezembro. Vamos contar a história de São José Maniate, devoto da Sagrada Família. São José Maniate Daniel e Evans nasceu dia 7 de janeiro de 1883 em Trempro, na Lindiana, na Espanha. Em uma grande família cristã, foi batizado no mesmo dia do seu nascimento. Aos 5 anos, sua mãe ofereceu a Nossa Senhora de Valdeflores, padroeira da cidade. Completando os estudos secundários em Barbastro e depois o de Filosofia e Teologia no Seminário Diocesano de Leeds em Lourdes, contudo, por isso teve que encontrar um emprego quando era menino. Foi ordenado ao sacerdote no dia 9 de abril de 1859. Após 12 anos de intenso trabalho na Diocese de Lourdes, a serviço do bispo como seu familiar mordomo palaciano, bibliotecário do seminário, secretário de adjunto da Câmara de Sacerdócio das Visitas Pastorais, sentiu chamado por Deus a abraçar a vida religiosa e fundar duas congregações, uma masculina e outra feminina. Com a aprovação do bispo, em 1864, fundou os Filhos da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, em 1874, e as Filhas Missionárias da Sagrada Família de Nazaré, com a missão de imitar e honrar e propagar o culto da Sagrada Família de Nazaré e promover a formação cristã das famílias, principalmente por meio da educação e instrução católica de crianças, jovens do ministério sacerdotal. Com a oração constante e o trabalho incansável, viveu exemplarmente todas as virtudes, juntamente com sua amorosa dedicação à cura das almas, orientou e impulsionou o espaço quase 40 anos de formação e expansão dos dois institutos, abrindo os colégios, escolas profissionais, seminários e outros centros de apostolados em vários lugares da Espanha. Hoje, dos institutos são presentes com exercícios de sua missão. Os institutos estão em vários países da Europa, nas duas Américas e na África. Chamando-se de modelo especial por Deus, escreveu diversas obras e folhetos para apresentar ao mundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré e difundir a sua devoção, estimular a sua imitação, e ele também fundou a revista La Sagrada Família, e agora publicada em espanhol e italiano, foi inspirado propor a construção em Barcelona, na Espanha, um templo expiatório em homenagem à Sagrada Família, que seria morada espiritual e universal de todos os familiares da sua inspiração, que nasceu o Templo da Sagrada Família. É uma brilhante obra arquitetada pelo servo de Deus Antônio Gaudí. Foi destinado para perpetuar vivelmente nas virtudes dos exemplos da família de Nazaré. São José Maniate pregou abundantemente a palavra de Deus e também escreveu muitas cartas e alguns livros para a formação dos religiosos, religiosas, famílias, crianças e também para gestão do colégio e das escolas. Entre os livros destaca-se a La Causa la Infinita da Casa de la Sagrada Família, em 1895, a sua bibliografia espiritual, em que sua alma personifica na personagem que se chama na desideria de imagem do diálogo com Jesus, Maria e José, com algumas conversas, através das quais trata-se do processo e aperfeiçoamento da cristão e religioso inspirado na espiritualidade na casa da escola de Nazaré. Também escreveu o Guia para os Casais e Familiares, Instituto Preciosa de Loyola Família, em 1889, para recordar a dignidade do casamento com a vocação à importância da educação cristã dos filhos para a formação dos religiosos. Escreveu O Espírito da Sagrada Família, o livro de meditação que ele escreveu em identificação da vocação e a missão na igreja e na sociedade. As relíquias das religiosas dos filhos da Sagrada Família, existente na edição de suas obras selectas, de 1991. O primeiro volume da sua obra completa está sendo impresso. As obras do padre Maniate escreveu em meio de muitas dificuldades, que lhe falta várias doenças corporais dolorosas que atormentaram por toda a vida. São admiráveis a sua adomável constância de fortaleza, alimentando de uma profunda adesão à obediência à vontade de nosso Senhor Deus, ajudando-se a ser fiel diante de todas as provações. Consumido fisicamente por algumas chagas que permaneceram abertas em seu flanco durante os últimos 16 anos de sua vida, que ele chamou de misericórdias do Senhor, em 17 de dezembro de 1901, rico em virtude e méritos, entregou a sua alma ao Senhor Deus na casa de mãe de Barcelona, na Espanha, o centro de sua obra
rodeado pelos carinho, pelo amor de tantas crianças jovens pelos quais dedicou toda a sua vida. Suas últimas palavras foi aquelas que ele repetiu por muitas vezes: Jesus, Maria, recebe a minha alma quando eu morrer. Seus restos mortais repousam-se em uma capela do Colégio de Jesus e Maria e José em Barcelona, que se tornou um lugar de oração para os filhos e filhas espirituais para muitos pais, meninos e meninas, famílias e devotos que vêm aproximados de Deus, atraídos por seu exemplo e ensinamento. Veja os outros santos e santas celebrados no dia 17 de dezembro. Em Jerusalém, São Modesto Bispo faleceu no ano de 634. Foi um dos grandes bispos da história da Igreja de Jerusalém. Além de evangelizar, de fortalecer a igreja e manter a doutrina que converteu várias pessoas. Em Eutrópolis, na Palestina, a paixão dos santos 50 soldados falecidos em 638, que dedicaram a sua vida para o trabalho da pastoral da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Bressa Menor, na Estônia, na França, São Diaquel, que restabeleceu a concórdia entre os bretões e os francos. Faleceu em 650, foi um dos grandes nomes da Igreja que conseguiu fazer o consenso entre os bretões e os francos e uma paz entre essas duas famílias. Em Haddad, em Bagdade, atual Santa Belga, que viveu depois do assassinato do seu esposo, fundou o mosteiro de Boa Ventura da Virgem Maria sobre as regras da Columbuano de São Bento. Faleceu em 693. Fez um belíssimo trabalho para a igreja, abriu-se conventos e sempre evangelizando. No Mosteiro das Faldas, Austrália, em Bologna, na Alemanha, Santo Eustermônio Abade, faleceu em 779. Foi um dos grandes nomes da igreja que dedicou a sua vida para trabalhar para todas as pessoas. No mosteiro mostrando na Alcaia, hoje Balteré, na região da Itália, São Cristóvão Convênio, faleceu também no ano 900 de morte natural. Perto de Bruxelas, Barbados, atual Bélgica, Santa Vivena, primeira albadesa do mosteiro de Santa Maria Gronobrose, faleceu de morte natural em 1170, mas trabalhou com muito trabalho na igreja, evangelizando, convertendo pessoas para a igreja e se dedicando para a obra do Senhor. Em Roma, no Monte Celino, em São João Mata, presbítero da origem francesa, que fundou a Ordem da Santíssima Trindade para a redenção dos cativos em 1234. Fez um belíssimo trabalho na igreja, fortalecendo todos na fé, convertendo as pessoas que ainda não tinham conhecido a Jesus, e abriu mosteiros, escolas para o ensinamento de jovens e crianças. Em Drobeniec, localizada aproximadamente Bejo, na Espanha, a beata Matilde de Sagrado Coração de Jesus Virgem, que fundou a Congregação das Filhas de Maria, Mãe da Igreja, em 1902, e faleceu em 1902, mas teve uma vida totalmente dedicada na obra da Igreja. Em Roma, junto a Santa Sabina, no Avenido em Beato Jacinto Carmier, presbítero que governou profundamente a Ordem dos Pregadores em 1916. Faleceu de morte natural de 1916, mas São Jacinto Carmier foi um dos grandes santos da igreja que dedicou a sua vida à evangelização, à conversão das almas